paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para que possamos juntos aprender mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade. Somos gratos a Deus pelo privilégio que estamos tendo de aprender a tua santa palavra. Te peço que o teu Santo Espírito nos direcione para que possamos, Pai, conhecer mais de ti. Senhor, eu peço, Senhor, e oro por cada professor, cada professora da EBD, por todos envolvidos no ensinamento da tua palavra, por todos envolvidos na escola bíblica dominical. Te peço, ó Santo Espírito, que venha nos direcionar para que possamos atribuir e prestar a ti um culto racional com entendimento. Senhor, nos instrua, abençoe cada vida que por aqui passar, guarde, livra de todo mal. É que eu te peço, já te agradecendo em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez e louvo a Deus por essa tão rica e tão grande oportunidade que nós temos tido de estarmos aqui juntos, aprendendo com o Senhor. Como sempre digo, somente Deus é mestre e mestre por excelência. Então, deixe-me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é Luciene Neto Faria, eu sou daqui, da cidade de Juiz de Fora, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. Ali eu trabalho como sirvo a Cristo com amor, alegria, trabalho para o Senhor como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora da Escola Bíblica Dominical. Desde os primórdios, como falo para vocês, da minha conversão, estou envolvida com o estudo da palavra. E claro, a minha oração para Deus de todos os dias é que o Senhor me ensina a sua santa palavra. Então, vamos aí, mas antes, claro, eu também quero aqui te conhecer. Coloque no comentário de onde você é, para que nós possamos nos conhecer mais um pouco. E claro, eu quero te convidar para que você deixe o seu like, para que você se inscreva neste canal, para que você ative o sininho para você receber notificação quando novos vídeos chegarem. Amém? Combinados assim? Então vamos para a nossa lição. Nós estamos, no primeiro trimestre do ano de 2025, iniciamos esse trimestre tão abençoado, que nós estamos falando, defendendo, falando sobre a defesa da nossa fé, a defesa da fé cristã, e nós chegamos aqui na terceira lição. E a terceira lição, ela tem por título a encarnação do Verbo, texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Nossa verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe, ela está na primeira epístola de João, do capítulo 1, versículo 1 ao 3. E também capítulo 4, do versículo 1 ao 3. E também na segunda epístola de João, versículo 7. Vamos ler? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos delas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo.
porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é o anticristo. Nessa lição, nós temos aqui 3 pontos, que são os objetivos dessa lição. Primeiro ponto, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo ponto, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro ponto, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, as nossas lições, elas sempre compõem 3 tópicos e grande parte com 3 subtópicos. O tópico primeiro, nós iremos falar heresias que negam a corporeidade de Cristo. O tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E o tópico 3, como essas heresias se revelam hoje. Então, vamos lá. Gente, toda essa lição, nós estaremos ali aprendendo. Eu quero trazer alguns pontos para você, professor, para você, professora. Alguns pontos dessa lição, eu estarei ali refletindo com vocês sobre alguns pontos dessa lição, para que vocês possam aí desenvolver uma boa aula. Não trataremos aqui de todos os pontos de forma minuciosa, mas traremos alguns pontos aqui para que possam agregar e ajudar e que ambos nós possamos aprender juntos. Nós vamos começar a esse estudo, cujo esse tema, nós vamos começar a apologética cristológica. Nós já aprendemos que a palavra apologética, apologia, quer dizer defesa. Nós vamos ver que na disciplina, né, da teologia, quando nós aprendemos cristologia, o que é a cristologia? É o estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como homem e bem como o seu relacionamento com essas duas naturezas. Então, nós estudamos, né, Cristo como homem e também como divino. Então, essas duas, nós estudamos o relacionamento dessas duas naturezas. E hoje nós vamos falar da encarnação do Verbo. Encarnação, o que é isso? É ato em que Deus se fez, unindo a natureza divina à natureza humana. Por isso que lemos ali o texto do Evangelho de João, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, versículo 14 do capítulo 1. Nós vamos ver, quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, depois mais à frente estarei falando sobre esse texto que fala, Filipenses fala, né, capítulo 2, versículo 5 a 9, fala, ele subsistindo em forma de Deus, se esvaziou-se, ou se aniquilou-se de si mesmo, a si mesmo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, essa lição nós vamos estar defendendo, né, fazendo essa defesa, como muitos pais da igreja, como os apóstolos, que nós defendendo essa vinda de Cristo em corpo humano. Então, a igreja defende. Nós vemos que a igreja do período apostólico, ela enfatiza a divindade, humanidade de Jesus, especialmente a sua origem divina e o milagre da sua encarnação no ventre de Maria. Isto é, Jesus andar na terra era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, na eternidade, estava com Deus e era Deus. Por isso, João fala, né? No princípio era o Verbo. Nós vemos aqui que, ao humanizar-se, não deixou de ser divino, pois atributos exclusivos da deidade foram manifestos por ele entre os homens, ao abrir mão voluntariamente
da glória junto do Pai. Ele limitou-se, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, a fim de sofrer pela humanidade. No ventre de Maria foi colocado as duas naturezas, divina e humana. Por amor de nós, para nos salvar, Deus se fez homem. Então, nós estaremos abordando, e agora nós vamos fazer uma reflexão do tópico primeiro, que nós vamos ver aqui as heresias que negam a corporeidade de Cristo. E uma nós vamos ver sobre o docetismo. O que é esse docetismo? Esse termo, ele vem do grego, que é dokeo. E o que significa? Significa o quê? Ter aparência, parecer. Esse docetismo, ele foi uma das mais antigas heresias na história da igreja. Entre o primeiro século da era cristã, final do primeiro século da era cristã e o início do segundo século da era cristã. Nós vemos que essa corrente de pensamento que afirmava que Cristo veio como Espírito Divino, tendo apenas aparência de ser humano, que o corpo não era real, mas aparente, ou seja, que a forma que Cristo veio não foi uma forma de um corpo físico verdadeiro, mas que tinha, sim, uma aparência. E eles pontuam que até mesmo o sofrimento de Cristo não era real, ou seja, como se Cristo fosse um fantasma, como se Cristo fosse um aspecto. Então, eles defendiam esse pensamento. Eles ensinavam, os ensinos dele estavam totalmente fora das Escrituras. Como nós falamos, eram ensinos extras bíblicos. Eles tiravam, eles colocavam esse enfoque, o nosso enfoque, o enfoque das Escrituras, ele sempre está retratando e nos mostrando a humanidade do Senhor Jesus. Defendemos Jesus como verdadeiro homem. Nós temos o Evangelho de Lucas, né? Nós vemos ali Lucas, ele é um grego, ele é o único autor não judeu de um livro da Bíblia Sagrada, e ele vai escrever esse evangelho, cujo tema é que Jesus é Salvador divino humano. Quando nós vamos ver no início já do evangelho de Lucas, nós vamos ver aqui que fala que de parentes, de amigos de Jesus. Nós vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 5, vai falar de Zacarias e vai falar de Isabel. Nós vamos ter Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5, falando dos pais José e Maria. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele foi colocado no ventre de Maria por ato do Espírito Santo, mas que Maria, ela tinha um esposo, que foi José, que José ali foi o pai de Jesus, representando o pai de Jesus. Então, nós vamos ver que Jesus tinha vizinhos, tinha primos. Lucas capítulo 1, do versículo 36 ao 38, nós vamos ver também falar sobre Simeão e Ana no templo. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 37, no dia da apresentação do Senhor Jesus, onde Maria já tinha cumprido os ritos de purificação e ela vai, diante de seu esposo, levar Jesus ali no templo. Então, nos mostrando a forma física de Jesus ainda neném, mostrando essa humanidade. Outro ponto, Lucas capítulo 2, versículo 21, nós vamos ver também a circuncisão do Senhor Jesus. Tivemos uma aula que falamos sobre bastante circuncisão, que ela foi oriunda ali no livro de Gênesis capítulo 17, primeira circuncisão, né? Nós vamos ver
Abraão, ele circuncidou todos ali na sua casa, Ismael, depois Isaac, que havia essa aliança, né, no período da lei. Então, nós vamos ver o Senhor Jesus, entender sobre a forma física, que ele, quando criança, quando era feita a circuncisão, no 8º dia do nascimento da criança. E Lucas deixa claro ali no capítulo 2, no versículo 21. Também, se nós lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 23, nós vamos ver falar da genealogia humana de Jesus. E começa o quê? Inicia-se por Jesus, fala-se de José e vai recuando até o primeiro homem, Adão. Então, também Lucas capítulo 2, versículo 42, vai deixar claro acerca de que Jesus agora também com 12 anos, aonde Maria e José vão para uma festa judaica, a festa da Páscoa em Jerusalém. E ali nós estamos vendo que o Senhor Jesus, ele está ali em meio aos doutores, com 12 anos de idade. Agora nós vamos ver o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Nós vamos ver que eles têm esses 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Nós vamos ver aqui acerca de Cerinto. Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Cristo, ensinando o docetismo. Ele era ali em meio à Ásia Menor, por isso era contemporâneo ali de João, no final do 1º século. Ele dizia que Jesus não nasceu de uma virgem, porque isso seria impossível. Nós estamos vendo também sobre Saturnino, que era principal representante do gnosticismo. Palavra gnosticismo no grego, gnósticos, que quer dizer conhecimento. Essa escola teológica que floresceu mais ou menos nos primórdios do cristianismo, fim do século I e início do século II. Eles formulavam pelo menos 3 conceitos diferentes. Negavam a realidade do corpo humano de Cristo. Ensinavam que Cristo apareceu na pessoa de Jesus, mas que nunca foi realmente um ser humano. Essa tese é conhecida, lembra? Do docetismo. Então, nós estamos vendo ali uma tese do docetismo, também no gnosticismo. Para eles, Jesus apenas parecia como homem. Toda a existência na terra de Jesus, toda a existência de Jesus na terra seria uma farsa. Teria fingido ser carne e sangue. Eles afirmam que Cristo teve um corpo real, mas negam que fosse material. Nós vemos que é uma cristologia dualista. Cristo teria entrado em Jesus no batismo e o abandonado pouco antes da morte. Gente, é uma tamanha confusão que nós vemos. Vamos falar um pouquinho agora sobre Marcião. Marcião, que ele ali criou o marcionismo. Foi uma das seitas, foi uma das heresias mais que deu bastante trabalho na igreja primitiva. Por quê? Eles propunham que haviam 2 deuses distintos. Um Deus no Antigo Testamento e outro Deus do Novo Testamento. Ou seja, né, teriam sósias. Isso mais ou menos pelo ano de 110 depois de Cristo. E causou um princípio de divisão e um grande desconforto aos irmãos cristãos que viviam ali na Ásia Menor e também na antiga Roma. Quem foi esse Marcião? Marcião, ele nasceu no ano de 85 depois de Cristo, ali na cidade de Sinop. E ele morreu no ano 160 depois de Cristo, em Roma.
Alguns vão dizer que ele foi filho, que ele era filho de um bispo em Sinop. E quando tomou idade, foi auxiliar ali de seu pai. Mas o que foi o marcionismo? O marcionismo, ele também tinha características gnósticas. Nós falamos sobre o docentismo. Do docentismo, o gnosticismo tinha característica do docetismo. E agora nós vamos ver o marcionismo, que tem característica do gnosticismo. Nós vamos ver que eles tinham jejuns rigorosos. Ele simplificou ali, Marcião, ele simplificou a cerimônia, né, dos primeiros cristãos. Ele rejeitava, gente, o Antigo Testamento. Ele considerava o Antigo Testamento como ultrapassado. E ele dividia como se houvesse dois deuses distintos. Primeiro, o Deus da lei, e segundo, que é o do Antigo Testamento, e segundo, o Deus do amor. Ele falava que o mal, que esse Deus da lei, que ele chamava de Demurgo, esse Deus, ele é limitado ao mal e sua criação foi extremamente má. Então, ele tinha esse pensamento. Vocês imaginam quantas questões que trouxe ali para a igreja apostólica, para a igreja primitiva. Outro ponto, ele fala dentro desse dualismo que o ser humano é criação do Deus da lei. E que como isso, o ser humano, ele vive em maldição. Aí ele fala que esse primeiro Deus, ele manda o Deus bondoso, manda seu filho para ajudar a humanidade. Então ele fala de Cristo docético, ou seja, que Cristo nem foi de carne e nem sangue. Diz que era puramente espírito, não estando submetido nem o nascimento e nem a morte. Ou seja, você percebe que todas essas seitas, quando essas heresias, quando eles não aceitam a encarnação de Cristo no corpo humano, eles também, posteriormente, vão rejeitar a morte. E isso atinge o quê? Atinge toda a base da fé cristã. Então, eles dizem que aos 33 anos, Cristo se vestiu como forma de homem. E, gente, é uma confusão tão grande quando você estuda sobre o marcionismo. Você vai ver que esse primeiro Deus que ele fala que é o Deus da lei, que é Demiurgo, fez com que Cristo fosse crucificado. E por causa disso, segundo o destino do Salvador, tinha de sofrer perseguição e martírio para merecer a libertação no fim dos tempos. Então você vê que esta heresia trouxe muitas circunstâncias para a igreja apostólica, para a igreja primitiva, porque nós estamos vendo que eles entendiam Cristo como se fosse um sósia, negava Cristo ser verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, eles também, como Marcião, não trariam muitas opiniões. Então você vê que eles faziam ali uma confusão. Então a igreja, ela tinha que quê? Os apóstolos, a igreja primitiva, eles tinham que o quê? Defender o verdadeiro evangelho. Eles tinham que ir à defesa. Por isso que nós vamos ver agora a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Vamos ver que os evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos sinóticos, eles vão ressaltar os aspectos humanos de Jesus. Já o evangelho de João, que é um evangelho ímpar, ele reforça o aspecto divino de Cristo.
E nós vamos ver que João, ao iniciar o evangelho, ele vai dizer, no princípio era o verbo. Ora, se nós vermos Gênesis capítulo 1, no versículo 1, nós vamos ver que fala também a palavra no princípio. Princípio é no início. E João, ele repete esse mesmo termo, falando, no princípio era o verbo. Verbo é uma palavra grega que quer dizer logos, ou seja, Cristo, a palavra de Deus personificado. Olha o que diz João, capítulo 1, no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou dentro um tabernáculo entre nós. E vimos a glória dele, glória como unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, o verbo, ele estava com Deus, relacionamento com o Pai. O verbo, ele era Deus, tinha a mesma natureza do Pai. Quando nós lemos aqui a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver capítulo 2, no versículo 9. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Se nós lermos Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tendo Deus em muitas partes e de muitas formas no passado antigo, falado muitas vezes aos pais pelos profetas, versículo 2. Nesses últimos dias, falou a nós pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, por intermédio de Cristo, Cristo veio a esse mundo. A reafirmação apostólica. Nós vamos ver aqui o apóstolo reitera e afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Nós vamos ver aqui o apóstolo João. Se nós lermos aqui João capítulo 13, versículo 23 ao 26, no texto vai dizer que João inclinou-se sobre o peito de Jesus. Em João capítulo 20, versículo 27, diz assim: então diz a Tomé, traz o teu dedo aqui e vês as minhas mãos, e põe a tua mão no meu lado, e não sejas
Nós também temos a confirmação histórica. Nós temos a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus. É um fato incontestável. Nós podemos citar novamente sobre os escritos de Flávio Joséfo, que menciona ali as antiguidades, o livro Antiguidades, que menciona de Cristo. Nós podemos ver também Cristo é mencionado por Tácito, que é um livro que ele escreveu, assim também como Plínio, que escreve ali um moço, uma carta, né? Nessa carta que está ali na página 96, nós estamos vendo também alguns que vão falar sobre James. Nós vamos ver que Cierônio cita Cristo ao mencionar certo Cresto. Então nós estamos vendo também sobre Cláudio, que está ali, ó, durante o império de Cláudio, né? O livro que é a vida dos Césares. Então nós estamos vendo não somente essa confirmação histórica, tanto bíblica como também de outros historiadores, sempre fazendo menção da pessoa de Cristo. Então nós estamos vendo aqui que durante toda a história bíblica, todos os outros livros históricos, todos os fatos bíblicos, né? E todos os livros históricos mencionam sobre a vida de Cristo. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, né? Novamente pontuamos ali sobre Tomé. E Jesus fala, pode tocar em minhas mãos, pode tocar para o quê? Para que Tomé pudesse acreditar. Atos capítulo 1, Atos 1, versículo 10 e 11, eu vou ler para nós estarmos finalizando. Capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: enquanto eles estavam olhando para o céu e indo, eis dois varões postados junto a eles de roupas brancas, os quais também disseram, homens galileus, por que permaneceis olhando para o céu? Esse Jesus, a qual foi elevado dentre vós para o céu, dessa mesma forma virá, assim como o viste ir. Aqui nós estamos vendo, depois que o Senhor ressuscitou, ele ficou algum tempo ainda na terra, se apresentou a algumas pessoas e agora ele está sendo elevado ao céu. E agora esses dois varões falam, olha, da mesma forma que viste ir, da mesma forma ele vai voltar. Então, nós cremos no nosso Deus, a encarnação do Verbo, o Deus que veio, nasceu de uma virgem, colocada em seu ventre pelo Espírito Santo, andou, caminhou para essa terra, ensinou seus discípulos, foi morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Então, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Conclusão: as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais essa lição. Te agradecemos, meu Pai, pelo plano da redenção, pelo teu grande amor e pelo privilégio, meu Pai, de estarmos a cada dia conhecendo mais de ti. Eu oro por cada lição, por cada professor, por todos envolvidos no ensinamento da tua palavra, que o Senhor possa abrir a mente e o entendimento do teu povo. Nós repreendemos toda seita herética, todo aquilo que vem tentar usurpar,
distorcer a tua palavra, os enganadores, como diz João, que caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá uma mente esclarecedora, para que possamos prestar a Ti, atribuir a Ti um culto racional. Obrigada por esse momento, por esse privilégio de estarmos juntos, aprendendo mais de Ti. Assim eu oro, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, já terminamos mais uma lição com a glória de Deus, para a graça de Deus. E, claro, eu quero te convidar a você dar o seu like, se inscrever neste canal e ativar sininho para notificação. E, claro, comente aí sobre a aula, você tem algo a também acrescentar e me conta de onde é você. E, claro, ore por esse canal, porque estamos aqui para servir a Jesus. E a Bíblia diz que nada é em vão no Senhor. Então, sigamos firmes. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente aula em nome de Jesus. Até a próxima lição. A paz do Senhor Jesus.